direto no culto, tá bom? Glória a Deus. Tiago, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Queridos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua direção nessa noite, a nossa vida, a nossa família. Para que a gente dê certo na vida, é necessário ouvir as instruções do livro de Tiago, que ali traz um resumo daquilo que precisamos para sermos triunfantes, Pai, na tua presença. Em nome de Jesus, nos ilumina, nos dirige, nos guia para falar somente aquilo que o Senhor deseja ao nosso coração. Pois é no nome de Jesus que nós oramos, digo amém. Seria uma pretensão muito grande e também um desrespeito a Deus querer trazer as lições do livro de Tiago todinho hoje, em 30 minutos. Não existe isso. Por quê? Por causa da riqueza deste livro. Cada versículo, cada parte que ele tem é um ensinamento grande e a gente faria de forma errônea. Então eu começarei hoje. Vocês entenderam? Amém? Glória a Deus. Tá bom, tá? Tiago aqui é moderno, viu? Você pode assistir a aula tomando um cafezinho aí na sua cadeira. O negócio aqui é sofisticado. Não tem problema nenhum. Não, mas pode. Pode. Não sei se tem chá ainda, né? Mas eu tomei um chazinho. Viu? Não tem problema não. Fique tranquilo. Quem é esse Tiago aqui? Você sabe que na Bíblia tem vários Tiagos. Apóstolos, né? Só que o apóstolo, ele morreu cedo. Morreu em 40, por aí. Depois de Cristo, ele morreu logo. Quem é esse Tiago? Esse Tiago, a Bíblia vai dizer quem é, tanto em Gálatas como ele mesmo se define. É o irmão de Jesus. Como assim, pastor? O irmão de Jesus, os irmãos de Jesus não eram convertidos quando ele estava aqui. Né? Eles não acreditavam em Jesus. De vez em quando você vê na Bíblia assim, Maria, a mãe e os seus irmãos estão lá fora para te chamar. Ou seja, desesperado. Menino, sai daí, tu está se metendo com gente perigosa. Vamos buscar o Jesus, meus filhos. Lá vem Maria com os filhos. Jesus, Jesus. Aí Jesus pegava corda, irmão. Mas corda de mãe, eu acho bonita essa parte, sabia? Eu acho lindo demais. Coisa de mãe mesmo, preocupada, porque realmente Jesus estava mexendo. Como se chama o negócio de abelha? É o quê? Enxame. E eles mataram, né? E eles foram lá e fizeram o que fizeram. É perigoso. Você ir contra o sistema é perigoso ou não é? É ameaça de morte até morrer. Não tem como derrubar um sistema assim, né? Mas Jesus tinha uma ideia, não para derrubar eles lá, mas a ideia do reino de Deus. E Tiago era um deles. Então, essa carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, entre 50 e 60 depois de Cristo. Olha como demora, né? E essa carta aqui, os teólogos, a grande maioria, dizem que foi a primeira do Novo Testamento, a mais antiga do Novo Testamento, foi essa daqui. Não, na Bíblia não é uma sequência lógica, viu? Mateus, né, Marcos, não. Ali foi quando eles fizeram o resumo dos livros, eles colocaram lá, mas não quer dizer que é a mesma data, uma sequência lógica. Aprenderam aí? Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus foi ele foi um dos poucos a quem Jesus apareceu após a ressurreição. Está lá em 1 Coríntios 15, versículo de número 7. O apóstolo Paulo o chamou de coluna da igreja, lá em Gálatas 2:9. Você sabe o que é coluna de igreja, né? São pessoas que sustentam. Essas colunas aqui estão sustentando para que esse teto a gente tenha. É necessária a coluna. Então, Tiago foi muito importante, em outras palavras. Ele foi grande na igreja. As decisões teológicas, etc., chamavam Tiago, para o Tiago ir na igreja e dizer, está errado teologicamente isso. Essa doutrina, esse ensinamento está errado. O ensinamento que nós cremos é assim. Ou seja, Jerusalém era a sede onde estavam os apóstolos e os discípulos mais próximos de Jesus era ali, Jerusalém. Quando Paulo estava abrindo igreja em tudo que é canto, houve um problema numa igreja. Aí o que foi que eles fizeram? Nessa discussão teológica de judeu com cristão, Paulo foi para Jerusalém e falou para o concílio, que é o grupo dos
bispos, dos apóstolos, dos maiorais ali da igreja na época. E eles tomaram a decisão e disseram: Tiago, você vai nos representar. O Tiago representava a igreja. E chegava para a igreja assim, por exemplo: nós não cremos no calvinismo, um exemplo, né? Bobo, contextualizando. Nós não cremos no arminianismo, nós não cremos nisso aqui, nós cremos nisso. É isso que Tiago fazia, o papel importante. Veja que Paulo não falou isso. Olha a submissão de Paulo. Por isso que a hierarquia é uma coisa que tem que ser respeitada, muito respeitada. Em tudo na vida, né? Seja no secular como no espiritual. O Paulo não falou em nome da igreja. Quando a coisa pegou fogo na igreja lá, ele foi lá em Jerusalém, ouviu os apóstolos, e Tiago veio com a definição final. Tiago foi quem falou e Paulo só olhando. Vocês estão entendendo? Questão de hierarquia, submissão, né? Que Deus deixou, o próprio Deus que deixou isso para que a igreja andasse bem. Então, ele era muito importante no colégio de apóstolos, como eu já falei. Quando Pedro foi solto da prisão, o que foi que ele fez? Ele mandou os amigos avisarem a Tiago. Está lá em Atos 12, versículo de número 17. E ele, como nós já falamos, em Atos 15, 13, ele era importante no concílio de Jerusalém. É ele quem trazia as decisões. Vocês já sabem agora quem é o Tiago? Porque como é que a gente vai estudar uma carta se não sabe quem é o cara, né? Quem foi que escreveu? Então começou por aí, pela definição dele, quem era. Eu tinha colocado umas coisas do retiro embaixo, para mostrar na reunião daqui a pouco. Aí eu já ia dizendo: e no retiro da Páscoa, tantos vão dormir, tantos vão... Ai, meu Deus, aqui não está no script aqui não, deixa fora. Então, voltando, glória a Deus. O Tiago aqui, essa carta de Tiago, quem conhece aqui Martinho Lutero? Não é que você conheceu não, porque o homem já morreu há muito tempo, né? Ouviu falar, já leu, né? Muito bem. Que bom que a Vitória, né, nova na fé, né? Ela é que é estudiosa. Porque nos estudos tem, né? Sobre a reforma protestante, né? Aí o Martinho Lutero era meio perturbado, irmãos. Aqui na Manancial você vai conhecer os caras como eles são. Eu aqui não tem rodeio, não. Eu já preguei aqui na igreja e já disse que Calvino era muito inteligente, mas também carrasco. Perseguiu muita gente que era contrária à doutrina dele. Ninguém prega isso, não. Só prega, sabe, brilhante Calvino. Brilhante sei lá o quê, sabe? Não, aqui mostra logo como o cara é. Porque a Bíblia é assim, né? A história é como ela deve ser contada. E o Lutero, ele, quando leu a carta de Romanos, ele se converte e vê que é pela fé que nós somos salvos, né? Mas quando ele chega nessa carta de Tiago, e vê Tiago dizendo assim, que a fé sem as obras são mortas, irmãos, ele ficou irado. Irado, ele ficou com raiva do homem que morreu há muito tempo. Centenas de anos estava morto, e um dos discípulos de Jesus, o irmão de Jesus, o Lutero, teve raiva dele. Disse: isso é uma carta de palha. Olha o que ele diz, a carta de Tiago. Ia para a disciplina hoje, né? Isso é uma carta de palha. Hoje seria chamado de herege, Lutero. É ou não é? Né? Mas naquela época ele disse assim: não pode, obras, não, é pela fé. Ele não entendeu o que Tiago queria dizer. A má interpretação do que a gente fala, diz ou está num raciocínio, leva a conclusões precipitadas. Lutero ficou manchado por causa disso. Que ele se precipitou, ele foi taxar Tiago que estava errado, que Tiago estava inventando uma heresia, que Tiago estava querendo derrubar Paulo. Nunca Tiago completou o raciocínio de Paulo. Diga amém. Que a fé é provada pelas obras. Como é que a gente diz que crê em Jesus, ama Jesus e anda diferente de Jesus? Mas não tem como, né? Tem que ser tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, próprio desejo. É o que nós acabamos de falar ainda há pouco, né? Não pode culpar o diabo, é a gente também. A gente tem responsabilidade. Deus fez a gente com livre-arbítrio, com responsabilidade humana. Existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu faço porque quero, porque eu não peço sabedoria antes de fazer. Porque eu não sigo os preceitos de Deus, né? Se a Bíblia está aqui. Mas não, eu quero fazer. Aí recebe, né? Bem ou mal. E último lugar, ele diz, tenha mansidão, versículos 19 e 20.
Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu sempre gostei de que um pastor meu da presbiteriana dizia: a gente tem quantos ouvidos? A gente 2. E quantas bocas? Uma. Então pronto, escute mais do que fala. Tenha muito cuidado no que fala. O que fala é sério, é fatal. O que a gente fala pode alguém ameaçar de morte, né? Pode. Você está num lugar e tem raiva de uma pessoa que mexeu com sua mulher. Mas você vai ver, aí ameaçou. Você vai ver, ameaçou. Aí o cara lá é envolvido com facção. Aí vai. Eu acho que eu vou fazer primeiro, tu vê. Pum, tem muito cuidado com quem você está falando. Às vezes você discute no trânsito e o cara é um marginal, está armado. Ou um policial, né? E o policial, quando está armado, ele quer ser melhor do que todo mundo. Então, pronto. Você não sabe com quem está lidando. Às vezes você vai desabafar algo para alguém e você não sabe se a pessoa ainda será confiável no futuro. Aí você entregou o ouro ao bandido. Aí lá na frente a pessoa, pá. Ele é assim, porque eu sei disso dele, não sei o que dele. Aquele momento, aquela pessoa teve a confiança em você. Então você tem que guardar isso e respeitar diante de Deus, diante do próximo, aquela informação que você recebeu e da questão de ética. E nunca despejar no momento das iras ou do afastamento um do outro. Vocês entenderam o que eu disse agora? Respeito. Assim, naquele momento a pessoa confiou em você. E você se deixou aberto para ouvir a pessoa. Então morre ali. Mesmo que faça raiva, mesmo que faça alguma coisa, mesmo que mereça, não nada. Não use essa vingança. Porque a vingança pertence a quem? A Deus. Amém? E em último lugar, glória a Deus, versículo 27. Não, versículo 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é, se a gente não tiver cuidado com a nossa língua, a nossa espiritualidade é abalada. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O que é? Cuidar do necessitado, em outras palavras, que naquele tempo eram as viúvas, né, e os órfãos. O contexto de viúva é bem maior. Eu fiz um estudo lá em casa sobre a viúva da época. Era só isso que a gente diz na pregação, não. Era muito contexto, tanto que Deus colocou leis para a religião, para tudo, para cuidar das viúvas. Era feio, irmãos, a situação dela. E dos órfãos, ele disse que a igreja tem que cuidar. Visitar é também ajudar financeiramente. Dar uma cesta básica, falar nisso, aproveitar que é culto ensino. Vamos trazer alguma coisinha, irmãos? Né, a caixinha lá está tão bonitinha que o Erval nos deu. Eu acho que eu vou deixar ela mesmo na frente, onde tem a divisão, né, da descida. Vou colocar ela no meio domingo, para poder a gente se lembrar. Não é porque ninguém é ruim não, aqui não. É porque a gente esquece mesmo, é muita coisa na cabeça. Mas vamos se lembrar, não por causa de nós, mas por causa do próximo. Para a gente abençoar alguém. Amém? E guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se da corrupção do mundo. O mundo está corrompido. E para encerrar mais uma vez, que não posso estar dizendo encerrar toda hora, mas hoje eu estou dizendo, não sei porquê, é um erro a gente dizer isso na pregação. Vou encerrar e não encerra. Tem que, quando quiser encerrar, é para não encerrar mesmo. E para concluir, é o seguinte: a gente precisa. Eu fui rindo, não sei mais o que eu quero dizer, não. Fique em pé na presença do Senhor. Nós vivemos num mundo que está corrompido, você já sabe. Ele disse, ó, cuidado com a corrupção do mundo. É o pensamento, é a filosofia do mundo. Vocês não sabem o que foi que eu vi um bate-papo de pastores em São Paulo. E eles estão fazendo um grupo para mudar o pensamento de outros pastores. Para quê? Para a teologia da libertação, do Leonardo Boff.
que foi expulso da Igreja Católica, para você ter uma ideia. E eles ficam dizendo que, vocês sabem que a turma que pensa assim diz que não há verdade absoluta, né? E Jesus diz que ele é a verdade. E eles ficam dizendo, não, a verdade daquela pessoa lá é o Buda, então tem que ser o Buda. Não tem amor? Então pronto. Está vendo as filosofias entrando na igreja, ensinando, palestrando na igreja. Até que uma pergunta derrubou, o pastor ficou todo sem jeito. Uma mulher disse assim, mas se a gente disser que Buda, Confúcio, etc., é uma verdade, então a gente anula a nossa verdade, que é Jesus, não é assim que o senhor está dizendo? Não, peraí, deixa eu explicar. Ficou doidinho. Não tem como explicar, irmão. Só existe uma verdade. E a gente está caminhando muito para isso, viu? Então, se afaste dessa corrupção dessas coisas, não queira essas coisas não. Cuidado com o ensino que você assiste na TV, assiste na internet. Muito cuidado. Os ensinos são sutis. A gente chega a um ponto de tanto estudar que se um cara falar, a gente já sabe qual é a corrente de pensamento, qual é o livro que está lendo, sabe? Do quem ele está escutando, a gente já sente logo. Não é à toa que a gente passa madrugadas acordado, estudando, vendo todo tipo de coisa. Por quê? Porque a gente precisa estar atento. E a linguagem é linda, irmão. É a linguagem do amor. É uma linguagem legal, que levanta você. Por exemplo, o Evangelho Coach, levanta qualquer um. Cheia de heresia ali dentro. Não se contamine. Isso é coisa do mundo. Mas não é de igreja. Não é igreja contaminada pelo sistema do mundo, do coach, dos autoajudas, etc. e tal. Nós já temos uma ajuda, é o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus é o suficiente para nós. Nossa regra de fé e prática. Amém? A pastora Márcia vai encerrar orando agora, por favor. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais um momento de aprendizado, de oração e comunhão. Que esse ensino, Senhor, possa gerar frutos através de nós. Que possamos sempre buscar, Senhor, da melhor forma possível de servir, de uma forma digna, de uma forma honrosa e de uma forma simples como Jesus. Obrigada, Senhor, por esse lugar, pelo nosso ministério Manancial. Que possamos, ó Deus, cada dia mais aprendermos essa verdade, praticarmos essa verdade e termos a certeza de que se nascemos novamente, se nascemos de novo, devemos esperar a Tua volta a qualquer momento. Não devemos nos afastar dessa verdade, Senhor. Então nos ajuda nas nossas limitações. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, hoje e todos sempre. Quem crê diz, amém. Glória a Deus.